Nós acabamos de ver aqui o painel do Fox Brasil. Eu vou conversar com o Luiz Henrique Perligeiro. Ele está aqui hoje nesse painel e foi uma das pessoas chave nessas entrevistas falando sobre oportunidades e desafios Brasil e Flórida. Luiz Henrique, eu anotei os números aqui e fiquei impressionado pelo que você trouxe. Por exemplo, a gente teve em 1950 16% de exportação com o Brasil e Estados Unidos e hoje a gente está em 10%. Quer dizer, nós tivemos chegamos a ter 22, né? Chegamos a ter 22. Hoje está em 10%. Mas exatamente. Eu pergunto assim, o que aconteceu? E a minha segunda pergunta é, como reverter? Como reverter? O que tem que ser feito para a gente reverter esses números? Bom, o que aconteceu foi um componente de duas decisões, né? Uma foi basicamente, eu diria que a estrutura interna do Brasil de focar commodities, minerais e agrícolas e diversificar comércio com outros países. Então você vê que a nossa balança, as nossas exportações hoje, você viu o número ali, 71% delas é commodities, tá certo? E o Brasil e os Estados Unidos não é um grande comprador de commodities. A outra é esse processo que o Brasil ao longo do tempo veio passando não digo, não é forte mecanismo, o nome desindustrialização é forte, mas de perda de competitividade, esse é o painel, perda de competitividade da indústria brasileira. Então vieram os chineses, veio Coreia do Sul, veio Tailândia, etc, etc. Então eu diria que um decréscimo foi por decisão estratégica de diversificar mercados, ou seja, o governo brasileiro focou commodities. Hoje a China, por exemplo, responde por 17% das compras do Brasil, e a outra foi um processo natural de perda de competitividade da indústria brasileira. Agora, reverter esse quadro, você vai ter que fazer aquele trabalho que eu mostrei ali de trabalhar, vamos dizer, a base de custo. O custo do Brasil hoje é muito alto. Você tem o componente de carga tributária, custo de capital, burocracia. Logística de transporte. Logística de transporte, quer dizer, normalmente a logística média é de 9% a 12%. No Brasil, na base de custo, a logística é 20%. Então, e você viu o volume de investimento requerido para a infraestrutura, né? São 380 bilhões de reais que vão ter que ser investidos nos próximos 2 anos para melhorar porto, ferrovia, rodovia, etc, etc. Vamos colocar isso num exemplo assim prático. Por exemplo, o sapato do Rio Grande do Sul feito com azaleia lá no Rio Grande do Sul, ele sairia mais barato se o Brasil tivesse toda uma estrutura para exportar isso para os Estados Unidos? Claro. Ou os Estados Unidos já não tem mais interesse nesse sapato brasileiro? Não, teria. Tanto é que, por exemplo, você citou um bom exemplo, a Alpargatas tem uma unidade, a Havaiana, né? Ela tem uma unidade na China. Então ela vende o produto Alpargatas pela China. O que aconteceu com isso? Você exportou emprego, né? É verdade. Lamentavelmente. A Azaleia me parece que também tem unidade fora do Brasil. É certo? Marco Polo, de carroceria de ônibus do Sul, tem uma unidade na China, que vende para o México, Estados Unidos. Mas isso não requer talvez outro tipo de problema que a China hoje tem tanto e uma certa perseguição internacional sobre a qualidade, ou melhor, não a qualidade, mas o trabalho dessas pessoas e a exploração do trabalho em si? Não é um perigo de nós brasileiros daqui a pouco estarmos nesse mesmo nível de... Olha, esse é outro lado, mas aí não somos nós brasileiros, né? Você pegar as empresas de tecnologia americanas, estão todas lá, né? Então, você pegar o pessoal da área de computação, o pessoal, quer dizer, hoje você tem nos países, vamos falar, você tem a tecnologia, você tem inteligência, né? Agora a manufatura está onde você vai fabricar mais barato, né? É o que está acontecendo, isso é um fenômeno mundial. Agora, onde é que isso vai chegar? Quer dizer, a China... ultimamente já tem empresa americana refazendo os cálculos que a mão de obra na China já não está tão mais competitiva assim, e o pessoal já está olhando voltar, né, a produzir aqui, né? Então, eu acho que, mas isso é uma questão vamos dizer assim, eu diria de pontual de mercado. Se por acaso acontecer de começar a não ter competitividade, eu não tenho a menor dúvida que os países vão tomar a decisão de reverter as posições. É difícil, é complicado, mas não tem jeito. O próprio governo Obama teve a notícia aqui que ele estaria dando incentivo para as empresas voltarem, né? Algumas empresas, alguns setores voltarem a produzir aqui, né? Para gerar emprego. Blá, blá, blá.
Luiz Henrique, saindo um pouco da globalização do comércio, vamos falar um pouco da globalização da internet e aonde a nossa TV tem a sua instalação, onde é o nosso grande veículo de comunicação entre nós, que estamos aqui entrevistando você, e o público que está assistindo em casa. Você acha que essa internet, que hoje democratizou a informação, na China, por exemplo, nem tanto, a gente não tem acesso lá ao YouTube, por exemplo, você acha que a internet não pode ser um grande parceiro comercial de produtos brasileiros sendo vendidos para o mundo inteiro sem essa burocracia tão rigorosa, como aconteceu, por exemplo, com a Amazon.com? Ela até pode, só tem que, infelizmente, quer dizer, a burocracia no Brasil ainda é perversa, né? Quer dizer, não adianta você ter, por exemplo, uma empresa no Brasil fornecendo o seu produto, uma pessoa aqui nos Estados Unidos comprando um produto da empresa brasileira, e eu volto a dizer, ela ter a mesma carga tributária, o custo de capital para produzir, a burocracia, etc. Não adianta, ela não vai, quer dizer, eu acho que você resolve o problema vamos dizer assim, da distribuição, mas você não resolve o problema da fabricação. Ele continua tendo a logística cara, ele continua tendo a mão de obra cara, quer dizer, e a insegurança jurídica hoje é muito grande, quer dizer, você hoje, o empresário brasileiro tem medo de admitir pessoal, porque tem a tal da penhora online, o Ministério, né, trabalhista, etc. Porra, eu estou sempre lidando com eles, eu sei o que é isso. Né? Quer dizer, o sistema está engessado. É um sistema pesado, né? Ou seja, é o que eu falei, para você se tornar um país competitivo, você tem que fazer as reformas que tem, a reforma fiscal, a reforma tributária, a reforma previdenciária. Agora, para fazer tudo isso, tem que ter vontade política, né? Senão você fica naquele negócio, você viu agora a briga dos portos, de ICMS, né? É a mesma coisa. Então agora o Espírito Santo está reclamando, porque o Espírito Santo tinha incentivo. Aí perdeu os incentivos, vai brigar, entendeu? É isso. E o Brasil vai perdendo tempo. O trem do desenvolvimento vai passando e o Brasil vai perdendo tempo. Vai perdendo tempo. Agora, para a gente encerrar, assim, uma pergunta não, talvez você pode me responder até no sim ou no não, a minha colocação. A burocracia que protegia hoje está atrapalhando? Ou ela nunca protegeu? Ela nunca protegeu. Você vê o seguinte, eu tenho um dado da estatística que saiu do Fórum Econômico Mundial, né, tem lá o relatório de competitividade. O Brasil, em burocracia, no ranking de 142, ele fica lá em 110, por ali. Por quê? Você, para abrir uma empresa no Brasil, demora 120 dias, no mínimo, 3 meses. E você não consegue fechar, é dificílimo fechar. Então, dá medo, né? Exatamente. Dá medo de arriscar, E você tem, aqui, por exemplo, aqui você abre uma LLC aqui no mesmo dia, né? Vai tentar fazer isso lá no Brasil. Você vai abrir, agora o cara tem um negócio, tem alvará para aquilo, não sei o quê, tem vários órgãos, etc. Olha, é complicado. Luiz Henrique, em nome da equipe do VGTV, eu queria agradecer a entrevista. Obrigado. Eu sei que você é um homem viajado, já foi diretor de grandes empresas internacionais, de banco, e é um grande representante da economia do Brasil, uma pessoa de maior respeito em relação a essa área. E muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Um abraço. Tudo bom.